Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor ao seu coração nessa manhã. O texto que eu quero ler está lá no livro do profeta Jeremias, no capítulo 18. Eu quero ler do versículo 2 até o 6. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Levanta-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Casa de Israel, será que não posso fazer com vocês como fez esse oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Uau! O Senhor aparece ao profeta Jeremias e o Senhor diz: levanta, porque eu te farei ouvir as minhas palavras. É interessante, não é mesmo? Que quando Deus pede para Jeremias se levantar, e logo após que Jeremias se levanta, Deus diz para ele: desce agora à casa do oleiro. E é exatamente assim que Deus nos faz. Deus nos faz levantar, e quando estamos de pé, Ele nos faz descer ao lugar da sua vontade, do seu querer, no lugar da sua plenitude, ao lugar onde ouvimos a sua voz e nos rendemos ao seu senhorio. Quando o profeta desce, ele vê um vaso nas mãos do oleiro sendo trabalhado. Deus, Ele não nos esquece numa prateleira, querido, sem que Deus não faça nada. Se Deus está trabalhando em nossas vidas, é porque Ele quer nos mostrar algo, é porque Ele quer nos colocar diante de um propósito. Jeremias, quando ele desce, ele fica parado e ele fica olhando aquele oleiro trabalhando o vaso. É interessante que ele vai perceber que o vaso se estragou, ele se quebra nas mãos do oleiro. Sabe, irmãos, nas nossas vidas nem sempre as coisas terminam como começam. Deus, Ele começou uma história nas nossas vidas, mas Ele ainda não terminou a obra que Ele quer fazer em nós. E no meio dessa caminhada, sabe, irmãos, tem processos. E nós precisamos entender os processos de Deus. Às vezes, algumas coisas fogem do nosso controle. Coisas que você planejou, coisas que você sonhou, ou até mesmo que Deus tenha falado contigo. Quando aquele oleiro está preparando aquele barro, Jeremias não vê um vaso perfeito, nem um vaso pronto, mas ele vê um vaso sendo trabalhado. E quando esse vaso está sendo trabalhado, ele se quebra nas mãos do oleiro, ele se estraga, porque o vaso ainda não estava pronto para ser moldado como o oleiro queria fazer. E às vezes, irmãos, nós ainda não estamos prontos, e Deus precisa nos amassar para nos moldar. Deus precisa nos dar a forma que Ele quer para nós. Os nossos pensamentos ainda muitas vezes nos impedem de Deus agir em nós. Mas sabe o que é lindo de toda essa passagem? É que o oleiro, ele não desistiu do barro. Uau! Sim, o oleiro não desistiu de você, querido. O Senhor me trouxe aqui nessa manhã para dizer essa palavra ao teu coração. Deus não desistiu de você. Ele quer continuar trabalhando em sua vida. Então o oleiro pega aquele barro e ele começa tudo de novo naquele mesmo barro. Deus sempre vai nos levar para o início de tudo. Deus sempre vai começar tudo novo, de novo em nossas vidas. Deus é um Deus que não desiste de nós. Se deixe ser moldado por Ele. Se deixe ser tratado por Ele. Ainda que esteja tudo dando errado, não saia da presença. Não saia do caminho.
Ainda que algo tenha dado errado na sua vida, Deus pode fazer tudo novo. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, Ele tornou a fazer outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu. Nessa manhã, eu quero declarar essa palavra ao seu coração e dizer para você: não desista, ainda que você não esteja vendo todas as coisas claras. Deus está trabalhando. Deus está nos moldando para algo muito maior. Esse mês de junho é mês de bênção de Deus para as nossas vidas. Deus quer visitar o seu povo. Deus quer manifestar o seu poder e a sua glória. Deus está pronto para fazer coisas grandes e sobrenaturais acontecerem na sua vida. Então se prepare, permita ser moldado pelo Senhor. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita paz. Deus abençoe, queridos, no nome de Jesus.